A terceira semana de guerra no Oriente Médio ganhou um novo capítulo com impactos em todo o planeta. O aumento dos ataques a estruturas de energia no Golfo Pérsico. São locais de grande produção de petróleo e de gás natural. Isso se intensificou ontem, quarta-feira, quando Israel atacou o maior campo de gás natural do mundo, o Salt Pars, que fica no Irã. O regime iraniano prometeu retaliar e fez isso hoje, atacando instalações de energia no Catar, uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita. 2 refinarias de petróleo no Kuwait também foram atacadas por drones e destroços de mísseis interceptados caíram em pontos de produção de energia nos Emirados Árabes Unidos. O Irã endureceu o tom e afirmou que os ataques a infraestruturas energéticas terão resposta mais dura. O inimigo cometeu um grande erro ao atacar nossa infraestrutura energética. Nossa resposta não terminou. Se isso se repetir, os próximos ataques contra vocês e seus aliados vão continuar até a destruição total. O porta-voz afirmou que o Irã já atingiu alvos ligados aos Estados Unidos na região, incluindo bases militares no Golfo. Ontem, o maior campo de gás natural do mundo, no sul do Irã, foi atingido por um ataque israelense, decidido em conjunto com os Estados Unidos. As imagens mostram chamas e fumaça. O ataque representou uma virada de foco ao atingir o coração da infraestrutura energética iraniana. O Irã retalhou rápido, atacou instalações de petróleo e gás em toda a região, que é um dos principais centros da indústria de gás natural liquefeito e abriga empresas internacionais. O governo do Catar afirmou que os ataques representam uma ameaça direta à segurança nacional e acusou o Irã de adotar uma abordagem irresponsável ao atingir países vizinhos. Hoje, a refinaria Sunref, na Arábia Saudita, foi alvo de mais um ataque aéreo. Segundo fontes do setor, o impacto foi limitado. No Kuwait, um drone atingiu a refinaria de Mina Abdullah, provocando um incêndio. 12 países árabes se uniram para condenar os ataques iranianos contra instalações energéticas. O ponto mais sensível dessa crise é o Estreito de Hormuz. Com o Irã controlando a passagem, o comércio mundial de petróleo foi afetado. Cerca de 1/5 do abastecimento global passa por ali. Diante desse cenário que se inflama, ministros das relações exteriores de países árabes e islâmicos se reuniram em Riad para discutir a segurança regional. O comércio global sofre e o setor aéreo se desestabiliza. O risco de uma crise energética aumenta a cada dia. No terreno, no Oriente Médio, a realidade é mais imediata. Cidades atingidas, famílias em luto e uma região inteira à espera do próximo movimento. A guerra já entrou na terceira semana e não há sinais de descompressão. No Líbano, parentes e amigos prestaram homenagem a um membro da Defesa Civil do país que foi morto por um ataque israelense, segundo a agência de notícias estatal libanesa. O Ministério da Saúde do Líbano divulgou hoje que os mortos nos ataques ao país já passam de 1.000. 118 eram crianças. Em Tel Aviv, Israel, moradores acordaram com ruas feridas por estilhaços de mísseis disparados pelo Irã. Segundo autoridades israelenses, pelo menos 15 pessoas morreram no país desde o início da guerra. Em Adanim, no centro do país, um trabalhador estrangeiro morreu após ser atingido por estilhaços. Achamos que estava tudo calmo, saímos do abrigo e tudo aconteceu muito rápido. Ouvimos um rasgo no ar e depois a explosão. Os contra-ataques iranianos não ficam restritos a Israel. Na Cisjordânia ocupada, um ataque iraniano matou 3 mulheres palestinas. O míssil atingiu um salão de beleza no sul do território. 13 pessoas ficaram feridas.
Foi o primeiro ataque iraniano a causar mortes entre palestinos desde o início do conflito. Esta quinta-feira foi de forte abalo nos mercados com esses novos ataques e ainda mais intensos na indústria de gás natural e petróleo. A preocupação é que os danos a essa infraestrutura piorem ainda mais o fornecimento de combustível no mundo. Isso se traduz em preços mais altos, que chegam até o nosso bolso, como, por exemplo, por mais inflação. O petróleo está subindo mais de 3%, se mantém num patamar acima de $110 por barril do tipo Brent. Nesse momento, aliás, está exatamente em $110. O Brent é uma referência, a maior referência internacional. O gás natural na Europa chegou a subir mais de 30%, com os contratos negociados nas principais bolsas do continente disparando. Para falar mais sobre os efeitos da guerra na economia do mundo, eu chamo o nosso correspondente em Londres, Rodrigo Carvalho. Rodrigo, conta tudo pra gente. Dia de turbulência ainda maior hoje, né, do que a gente tem visto nos últimos dias. Conta os detalhes, por favor. Uma boa tarde para você. Vamos lá, Kovalik, gente, boa tarde para todo mundo. O petróleo está em forte alta por causa dos últimos ataques no Oriente Médio. O barril do tipo Brent, que o Kovalik mostrou agora há pouco, a referência internacional, chegou mais cedo a quase $120. Desde que essa guerra começou, o petróleo já subiu entre 30% e 40%. Na Ásia, as bolsas caíram e o preço do petróleo também aumentou. O que os analistas falam é que, nesse momento, o mercado já começou a colocar no preço do petróleo o risco de um choque de oferta, de uma crise energética mais profunda. O gás natural também está em alta. Aqui na Europa chegou a subir 25% mais cedo. Os ataques iranianos interromperam 17% da capacidade de exportação de gás natural do Catar. Isso representa uma perda estimada de $20 bilhões em receita anual, ameaçando o fornecimento aqui para a Europa e para a Ásia também. Além dos danos propriamente ditos, o mercado ainda tem que lidar com as falas de Donald Trump. Ontem, o presidente americano ameaçou explodir todo o campo de gás iraniano, o South Pars, se o Irã não parasse de atacar o Catar. Agora, Trump diz que Israel não vai mais atacar South Pars, mas ameaçou, de novo, usando a expressão represálias massivas. Os efeitos dessa crise toda, gente, continuam aparecendo na economia real. Companhias aéreas lá da África do Sul anunciaram hoje sobretaxas de combustível nas passagens, prejuízo para o consumidor por causa da dificuldade de acesso a querosene para os aviões. Líderes europeus se reúnem em Bruxelas, na Bélgica, para buscar uma solução para essa crise geopolítica que a gente está vivendo, com consequências econômicas crescentes e ainda imprevisíveis. O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, disse que a União Europeia apoia o multilateralismo e a lei internacional e que é contra essa guerra. O alemão Friedrich Merz resolveu acreditar em Donald Trump. Diz que recebeu de forma positiva os sinais do presidente americano ontem de que esse conflito acabaria em breve. O chefe da OTAN, Mark Rutte, afirmou que os ataques ao Irã são importantes para a segurança europeia, porque ninguém quer ver um país desenvolvendo potencial nuclear. Ele falou também que o Estreito de Hormuz não pode ser fechado, mas não falou qual que é o plano exatamente da OTAN nesse momento. Também hoje, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão divulgaram uma declaração conjunta. No comunicado, os 6 países se disseram, sem dar detalhes, prontos para contribuir na garantia de uma navegação segura pelo Estreito de Hormuz e afirmaram que vão trabalhar para estabilizar os mercados de energia. Estamos acompanhando aqui, Kovalik, que é muita notícia e muita consequência para a economia global. E muita incerteza, né? Isso que mexe com a economia também. Ninguém sabe o que vai acontecer, nem hoje, nem amanhã, nem na semana que vem. Muita dúvida e ninguém investe, ninguém contrata trabalhador num cenário de incerteza. O mundo todo está parado, esperando que surja alguma luz no horizonte. Vamos ver. Obrigado pelas informações. Até mais.